Então, eu vou colocar para gravar aqui. Um ótimo dia para todos, né? Você também. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Antes da gente entrar no nosso tema? Sim. Vamos. Vamos lá. Vou pedir para que a gente feche os olhos. Deus, Pai e Mãe, Criador e Criadora de tudo que é. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui unidos, compartilhando, vivenciando, e que nós podemos transformar esses encontros sempre no melhor para o nosso propósito, para a nossa evolução, para aquilo que nós estamos criando para nós. Agradecemos o ar que respiramos, agradecemos o chão que pisamos. E por todas as coisas, gratidão. Vamos fazer 3 vezes o OM? Então eu puxo e vocês acompanham, tá? O... Muito bem. Podia fazer umas 10, 20. É gostoso. Muito bom. Olha quem chegou. Quem? A Gica? A Eu não vi. Bárbara. A A Bárbara. Bárbara. Sabia? Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Vocês conseguem ouvir o barulho de motor aqui perto? Eu não. Não? Não. É que tem, acho que estão limpando o terreno do lado, cortando grama e tal. Aí tá mó barulheira aqui. Ainda bem que não tá saindo nenhum som para vocês. Pra não atrapalhar, Pra mim tá né? ok. Tá ok. Escuto direitinho. Vamos dar bom dia para dona Bárbara. Bom dia, Bárbara. Cadê ela? Bom dia. Bom dia. Você tá com sono Eu ou você passei tá mal abalada? essa noite, mas eu tô Bom aqui. dia. Caramba, meu. O que você teve? Comi uma pizza zoada. Ixi, Maria. E eu tô com voz de traveco. Ui! Tá, Tudo não bem. tá de manhã? Olha isso, gente. Isso não é voz de ser presente, não. Já pensou atender alguém de manhã assim? Oi, bom dia, querido. Tudo bem? Bárbara, Mas eu tô aqui. fique tranquila se você precisar ficar mais ouvindo. Não tem problema não, tá? Eu tô gravando. Não, mas a voz melhora daqui a pouco. Calma. Tá. Eu botei para gravar aqui nosso encontro e você, por 30 segundos, perdeu nossa abertura. Mas tudo bem. Depois você vê a gravação. Tipo, teve a abertura do Fantástico? Claro, eu dancei. Com vinheta e tudo. Nossa. Eu também. Vamos começar de novo. Eu Quem disse e a não, né? Adriana viramos as bailarinas, né? Sim. Não, brincadeira. A gente só Tem teve. A medo. gente só Vamos fez desgravar isso. Eu não quero ver isso aí, não. A gente só fez uma oração e a gente entoou 3 vezes o OM. Só pra gente sintonizar aqui. Ah, que lindo. É legal quando a gente faz OM, porque o OM ele tem um efeito de limpeza, né? Nossa, muito legal. Esse mantra é um mantra de purificação bem forte, né? Inclusive, meu professor de meditação, ele fala pra gente não usar o OM como um mantra mental. Porque ele é tão poderoso que se você ficar usando ele na sua mente, ele vai começar a purificar
tudo que tem dentro de você e não vai sobrar nada. Então, É. Na mesa radiônica, o professor fala que a gente tem duas opções, né? Ou solicitar, né, o início da mesa, ou entoar o OM 3 vezes. Aí ele fala assim, eu até questionei isso com ele, achei meio estranho. Ah, se você não quiser entoar o OM, você não precisa para assustar o seu cliente. Lógico que não, gente. Posso fazer tranquilamente e explicar para ele o que está acontecendo. E ele é, vai entrar na mesma vibe. Interessante é isso, né? a pessoa Mas entoa enfim, também e já se sente é parte do processo. exatamente. Ele tem que fazer parte do processo, né? Mas, enfim, galera, eu queria conversar com vocês hoje sobre esse tema que eu achei interessante, que eu pensei nisso ontem, que é sobre a energia masculina e feminina. Eu pensei nisso ontem porque ontem foi o Dia das Mulheres, né? Então, a gente vai trazendo para a consciência, né, de novo, a importância da energia feminina no nosso mundo. É uma coisa que está em falta, né, na nossa sociedade, a energia feminina. Existe um desequilíbrio, infelizmente, dessas energias, e isso pode se refletir em vários problemas, assim, desde esse machismo estrutural, desse dessa falta de compaixão das pessoas, falta de acolhimento, né, que nossa sociedade tem com ela mesma. A gente fica, às vezes, muito energia do masculino que é objetivo, que é meta, que é uma coisa direta, e a gente, às vezes, julga as pessoas quando não estão fazendo isso. E a gente esquece um pouquinho de respeitar o tempo de cada um. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas energias, feminina e masculina, também para a gente conseguir entender como que isso pode se harmonizar. Então, eu gostaria de começar falando que uma das 7 leis herméticas, né, é o princípio de gênero, que diz que tudo tem gênero, tudo tem feminino e masculino, e em todos os planos da existência tem esse feminino e masculino. Pelo que eu compreendo, o 7º plano dentro da filosofia do Theta Healing, ele é a unificação do feminino e masculino. É quando o feminino e masculino são uma coisa só, em potencial, ainda manifesta. E quando o Criador manifesta, né, os planos da existência, a realidade, ele consegue expressar através dessa manifestação esse feminino e esse masculino de forma que a criação só consegue existir por conta dessa harmonia, desse convívio entre feminino e masculino. Se tivesse só masculino ou só feminino, a gente não ia ter base para a existência, né? Então isso é muito interessante. Eu queria perguntar para vocês agora, o que vocês entendem de energias feminina e masculina? O que no conceito de vocês isso significa? Quem gostaria de começar primeiro? Pode falar. Sabe o que, Ah, sabe o que me vem? Peraí, a Adriana levantou o dedinho primeiro, Bárbara. Desculpa. Perdão. Tudo bem. para mim, me vem o masculino é a ideia, né? O feminino é a criação, o fazer. E o masculino é ir para a vida em busca e a mulher mais criativa, mais acolhedora, mais sensitiva, né? Ela intui melhor. Ai, às vezes é difícil explicar, né? Quando eu tenho um feminino, eu acredito que hoje eu vejo o meu feminino forte, de ser sensível, de se emocionar, mas também tem um masculino forte, de ir para a vida, de buscar, de ser a leoa, o leão, não sei. Mas hoje eu estou buscando mais o equilíbrio nisso mesmo. Acho que está melhorando, porque essa força que a gente tem, esse masculino forte que a mulher dos últimos anos vem desenvolvendo, ela fez o masculino minguar tanto no homem e nela mesmo. Não, nela cresceu, né? Mas ela diminuiu o feminino dela, que é bom também. No fundo, a nossa essência é feminina, né? E aquele desequilíbrio que gera o sofrimento. Eu vejo Interessante. assim. Interessante seu ponto de vista. Bárbara, quer falar?
Nossa, eu tô no celular, tô apanhando que nem louco, que esse negócio, não sei mexer. Enquanto você tava falando, visualizei muito o Yin e o Yang, porque assim, um é a escuridão, o outro é a luz. Então eu acho que o masculino e o feminino, eles precisam existir para eles se completarem. Senão não haveria necessidade de ter. Eu penso dessa forma. É, quando a gente estuda a medicina chinesa, eles colocam muito isso, né? Que o Yin e o Yang, eles precisam existir de maneira equilibrada. E eu acho que o masculino e o feminino dentro da gente, ele precisa ter um equilíbrio. Nem muito masculino, nem muito feminino. Ele precisa ter essa harmonia para que a gente possa ter qualidade. Mas é qualidade em tudo. Qualidade física, emocional, mental, espiritual. Porque assim, eu entendo e eu acredito que se você colocar algo a mais ali, se você tipo colocar na balança e dar uma desequilibrada, você perde um pouco dos benefícios disso, entendeu? Então eu vejo muito isso. Pelo Yin e o Yang, que um lado é o escuro e o outro é a luz, a gente já tem mais ou menos uma base, né? A gente não vive somente no escuro e a gente não vive somente na luz, a gente precisa dos dois. Então eu visualizo muito isso. Quando você fala do feminino e do masculino, vamos falar sobre feminino e masculino, me vem nitidamente o símbolo do Yin e Yang. Eu acho, só complementando um pouco do que a Adriana falou, eu acho que é a minha opinião, é o que eu penso, que todo esse lado, vamos ser mais feministas, ou é o macho escroto, eu acho que isso é um desequilíbrio. Eu acho que isso é falta de entendimento. Eu acho que isso é falta de conhecer a essência daquilo. Quando eu vejo vamos colocar um spoiler aqui. Quando eu vejo as mulheres fazendo militância, lá, e eu sou empoderada, eu vejo um empoderamento tão externo e o interno está esquecido. Então, é um desequilíbrio entre o masculino e o feminino nessa hora, entendeu? Então, tudo tem que vir de dentro. Então, se você quer ter um equilíbrio, tem que ser equilibrado de dentro para fora. Se você quer lutar por alguma coisa, esteja num nível elevado de consciência para poder falar e para poder escutar. Então, eu vejo muito disso e eu tento ao máximo equilibrar o meu masculino e o meu feminino. Como dizia aquela música do Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino e vice-versa. Então tem que ter esse equilíbrio. É isso que eu penso. Dei um spoiler da minha palestra, meu Deus. Tudo bem. Gratidão por compartilhar. Interessante esse ponto de vista, né? E realmente eu percebo que muitas vezes a gente, para tentar validar, né, uma coisa nossa, para validar algo que a gente está querendo se considerar ou estabelecer para a gente às vezes utiliza as mulheres, né, que buscam expor o empoderamento feminino, elas acabam usando uma energia masculina para fazer isso. Elas chegam e expõem isso, coloca assim, é assim que eu sou, é assim que é. Isso é uma energia masculina, né? De certa forma. E tudo bem, ela está expressando o feminino dela através do masculino dela e tá tudo certo, né? Eu acredito que nós temos o nosso lado feminino, nós temos o nosso lado masculino e nós não temos como viver sem um deles. A gente até pode tentar suprimir um deles, só que o que vai acontecer é que a gente vai ficar em falta, né? A gente vai ficar faltando com nós mesmos. Vai ter uma parte da gente que a gente não vai estar integrando. Então, a gente vai ficar fragmentado e quando a gente se fragmenta, a gente já não está na nossa totalidade, a gente não está na nossa potência maior. Faz sentido? O que você pensa sobre isso, Daisy? Então, Fê, o que eu penso hoje é a questão da unidade mesmo, né? Da gente não ficar buscando as polaridades, mas de uma forma leve. A
a sua colocação, a sua maneira de sentir, não é nem de enxergar, é de sentir. Não pode infringir as escolhas alheias, e a maneira como você se posiciona muitas vezes se torna agressivo, né? Então, aí você faz um lado predominar mais do que o outro, e aí falta o equilíbrio. Interessante. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar, digamos assim, em paralelo essas energias masculina e feminina, né? Quais são os aspectos do feminino, quais são os aspectos do masculino. A Adriana falou aí que o feminino é mais acolhedor, né? Eu falei assim que o masculino é mais direto. É engraçado, porque são dois aspectos, e depois eu quero falar sobre como que isso se reflete na materialidade, né? No campo físico da coisa. Mas é interessante que o feminino ele sempre tem um lance de ir para dentro, né? É uma coisa onde você se envolve, uma coisa onde, como se você tivesse no útero da mãe, você tem acolhimento, você tem o calor, você tem o aconchego, você tem o amor, o carinho, né? Você tem a nutrição lá. Então, acho que o feminino também é nutrição. E, por outro lado, o masculino, né? Ele é uma coisa direta, ele é uma coisa, assim, objetiva, é uma coisa que ele tem uma direção e ele vai em linha reta. Não é uma coisa curva, né? Como é a mulher que vai se rodando em si mesmo. O masculino é uma coisa que ele quer ir para algum lugar, ele vai direto, assim, ele não fica dando curva, ele tem muito foco. Acho que as palavras seria isso, foco. E não necessariamente, né? A gente pode falar que são qualidades do homem e da mulher, porque pode ter homens que são completamente acolhedores, podem ser completamente nutritivos no sentido de doação de energia para a pessoa que está ali sendo envolvida, né? E da mesma forma que tem mulheres que são rígidas, tem mulheres que são bem objetivas, que sabem o que querem e vão atrás, né? E tudo certo, né? E é interessante porque quando a gente fala sobre esse desequilíbrio do mundo, a gente percebe assim que o feminino ficou muito esquecido por muito tempo e, na verdade, foi até subjugado por um certo período da humanidade, né? Quando teve a caça às bruxas, qualquer energia que fosse mais feminina, que fosse mais reconectiva e mais ligada à natureza, era visto como bruxaria, era visto como algo ruim e era caçado, né? Então, de fato, a energia feminina foi suprimida por muito tempo. E essas cicatrizes continuam até hoje. Não é que isso simplesmente ficou no passado. Isso ainda existe em formas de cicatrizes, em forma do que isso deixou de marca na humanidade, né? Nas mulheres, principalmente. E aí a gente vê hoje em dia as mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, quando as mulheres precisam ser independentes e se virar na vida, a mulher ela acaba tendo que fazer papel de homem. Vocês já repararam isso? A mulher às vezes acaba tendo que ficar mais masculina para conseguir se encaixar. Olha que coisa ruim. A gente tem uma sociedade onde não tem espaço para a mulher, e para a mulher ter espaço, ela precisa colocar uma capa masculina. Do tipo assim, eu sei o que eu quero, eu sei que eu posso, eu sou empoderada. Isso tudo é energia masculina no qual ela tem que usar para conseguir se inserir, de certa forma, nesse mundo que está estruturalmente mais masculino. Só que, por outro lado, a gente não pode negar assim, que sem o feminino, se não tiver acolhimento, se não tiver médicos para cuidar das pessoas, se não tiver cozinheiros, cozinheiras para nutrir, se não tiver... Poxa, a nossa mãe, se não tiver a nossa mãe para nos dar um abraço e falar que está tudo bem, como que seria o mundo? Seria muito pior, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essa parte, assim, que às vezes, mesmo que suprimida, ainda é essencial para a vida, ainda é essencial para a gente. Por mais que o mundo seja
majoritariamente mais essa energia masculina, né? E assim, hoje em dia a gente já está tornando isso mais consciente, as pessoas estão buscando equilibrar isso, principalmente as mulheres, né, que são quem são mais afetadas nesse desequilíbrio. E aí a gente fala sobre o sagrado feminino. Eu acho muito interessante quando a gente vê sobre o sagrado feminino, porque hoje em dia é fácil você encontrar pessoas que conduzem grupo de mulheres para se reconectar com seu sagrado feminino. E eu nunca participei, né, de uma cerimônia desse tipo, mas é, eu imagino assim, que seja bastante acolhedor, seja bastante amoroso, seja bastante assim reconectivo, assim no sentido de nutrição, de, dessa coisa de dar a vida, de conceber a vida. Acho que isso tudo é uma coisa sagrada mesmo. E por outro lado, a gente percebe que não tem muita gente falando sobre o sagrado masculino. Isso é bem mais difícil você encontrar hoje em dia, porque o sagrado masculino ele também está em desequilíbrio na humanidade. Quando a gente tira do feminino, a gente acaba colocando muito do masculino. E quando a gente acaba colocando muito do masculino, não sobra espaço para o feminino. Então, assim, seja pelo excesso de um ou pela falta de outro, a gente precisa se equilibrar, tá? Seja pela falta de um ou pelo excesso de outro, a gente vai acabar tendo esse desequilíbrio e a gente vai precisar procurar um equilíbrio. Então, a gente pode procurar esse equilíbrio através do sagrado feminino, mas também através do sagrado masculino. E quando a gente entende o que é o masculino, quais são as coisas boas do masculino, que é semear a vida, né? Se a gente for lá olhar o lado biológico, é o espermatozoide, que é aquela energia masculina pura, né? Que é um pontinho que tem o objetivo de chegar no óvulo e só tem esse objetivo. E ele vai em linha reta para lá. O caminho mais curto ele vai. E aí está carregando todas as informações necessárias para que uma vida seja nova, uma vida seja projetada e manifestada. Então, assim, o masculino tem essa coisa da ideia do semear, né? Do, tipo assim, tem o vasto universo que é um invólucro, que é um útero feminino, de certa forma, né? O útero do universo, no qual uma simples ideia, um simples pensamento cria ali um universo, cria ali realidades. Então precisa do masculino também para que tenha vida. Isso é muito interessante, né? E eu ainda nunca participei de encontros de sagrado masculino e eu dificilmente consigo imaginar como seria, para ser honesto. Eu consigo imaginar o feminino muito melhor do que o masculino, porque de verdade eu não sei onde é que a gente consegue encontrar esses aspectos masculinos de forma tão equilibrada, tão harmônica. Alguém conseguiria me dizer se tem ideia de como que seria esse masculino equilibrado, em equilíbrio? Porque, por exemplo, se a gente for falar do feminino, o feminino, ele, quando ele está equilibrado, ele consegue acolher, ele consegue nutrir, ele consegue fazer tudo isso, né? E aí ele consegue armazenar essa energia, uma coisa que vem para dentro. E o masculino, ele externaliza, certo? Quando a gente tem um desequilíbrio do aspecto feminino, a gente percebe que a pessoa ou não consegue acolher, ou não consegue nutrir, ou, de alguma forma, aquilo pode acabar sendo absorvido, só que não sendo processado corretamente. Como é que eu posso falar? Se uma pessoa tem muitas pessoas que ela precisa ter debaixo da asa dela, e mais pessoas do que ela conseguiria dar conta, aquilo pode acabar fazendo com que ela se sacrifique pelos outros, né? Eu acho que isso acaba sendo um desequilíbrio. Eu não acredito que o sacrifício seja algo necessário e essencial à vida. Eu acho que pode ser descartado se a gente tiver em equilíbrio, né? Então, eu percebo o feminino dessa forma. Agora, o masculino, quando a gente vê assim, aquela pessoa que acaba entrando na ganância, né? Que acaba entrando na obsessão, que tem um objetivo e não tira os olhos daquilo de uma forma desequilibrada, não de uma forma benéfica, né? Fê, Então, oi, pode falar. me veio
me veio não, né? Chegou até a minha pequena pessoa, meu pequeno ser, uma frase muito simples e muito objetiva, tá? Vou só dizer e depois eu vou fechar, você continua. Se você não sabe como funciona o sagrado masculino, procure saber e faça. Pronto, já disse. Obrigada, tudo de bom, hein? Ótima Tá bom dica. para você? Ou Aham. não, não é dica, é aviso, amor. Não é dica. Pediram para te avisar. Se você não conhece o sagrado feminino, procure saber e faça. Tá. Na verdade, eu fiquei por bastante tempo, assim, contando minha história, né? Eu fiquei bastante tempo mais na minha energia feminina do que na minha energia masculina. Quando eu era, quando eu era jovem, quando eu era criança para adolescente, assim, né? Eu lembro, assim, que eu tinha muito de uma... Eu era muito receptivo, eu era muito aberto. Eu gostava de acolher também as pessoas, né? Eu gostava de ouvir as pessoas, meus amigos. Sempre me viram com alguém que eles podiam contar e conversar. Só que eu não tinha muito objetivo na vida, não tinha muita meta, muito foco. E mesmo em relação às relações interpessoais e relações amorosas, eu lembro que eu não tinha aquela ousadia que homem normalmente tem, né? E se a gente for pegar o arquétipo do homem, a gente percebe aquele cara que consegue, que é charmoso, que consegue, né, tem aquele olhar penetrante, que consegue, sei lá, ficar com aqueles papos e conquistar as pessoas, né? Eu não tinha nada disso, para ser honesto. Eu era tímido, eu era, assim, sentindo que eu não conseguia chegar até as pessoas. Na verdade, eu até sentia medo de chegar e falar com as pessoas, com medo de incomodar elas. Olha que doideira. Então, ali faltava masculino para mim. Não tinha masculino. Porque não tinha essa coisa de... Tinha só aquela coisa de receber. E, assim, eu precisei passar por alguns momentos, assim, onde eu tive que olhar para isso, né? Ou seja, eu tive que passar por alguns desafios, algumas crises, onde eu precisei olhar para isso. E foi interessante passar por isso, porque aí eu consegui enxergar que, de fato, eu tenho esse poder masculino em mim. É meu direito expressar ele, porque ele faz parte de mim. E, na verdade, eu preciso expressar ele. Porque se eu não expressar ele, eu vou estar faltando comigo mesmo. Eu vou estar negando uma parte de mim. E essa parte de mim, que esse masculino, é uma coisa que eu sabia que podia dar muito errado. Eu sabia que eu podia acabar sendo uma pessoa agressiva, sendo uma pessoa gananciosa, sendo uma pessoa que só pensa no objetivo e nada mais, não pensa mais nos outros. Só que mesmo assim, eu comecei a experimentar essa energia masculina e comecei a ver muitos resultados. Porque quando você tem esse foco, você também tem a energia feminina que dá o espaço para que você possa trazer isso que você está alcançando, você acaba colocando essa sementinha nesse terreno fértil, a sementinha que é masculino, o terreno que é o feminino, e ali brota muita coisa boa. Foi aí que eu comecei a minha espiritualidade começou quando eu comecei a alinhar também o meu masculino e feminino. Eu percebi que eu podia ir atrás das coisas e que essas coisas que eu ia atrás podiam se manifestar na minha vida, se eu permitisse, se eu desse espaço. Eu tenho uma dúvida. Fale. Você falou uma coisa que eu fiquei assim, mas por que tem que ser assim? Você estava falando que o masculino é força, que você tinha algum receio em usar o seu masculino e ser agressivo e tal. Mas aonde, assim, eu nos meus pensamentos mais loucos e mais desafiadores para o meu cérebro, por que o masculino precisa ser assim? Por que o feminino precisa ser assim? Deu para entender a pergunta, a dúvida ou não? Deu. Assim, ele Por não que que a precisa ser gente, assim. Ele não por que precisa que a ser gente, assim. né? Por que a gente classifica tanto desse jeito, né? Eu Por também causa da penso dessa nossa, forma. é por causa das nossas experiências que a gente tem com essas energias, né?
Acho que é porque a gente associa o sexo à energia, mas não é necessariamente isso. Eu vejo que você pode ser homem, mas ter mais energia predominante feminina. Eu sou mulher e tenho uma energia predominantemente masculina. Mas Então, mas é se isso que. eu deixar que seja assim, eu posso trocar e buscar o equilíbrio. E nem eu Então, vejo o mas Felipe uma energia mais feminina. Não é que tem que ser assim, são os opostos, né? Eles se completam em gênero, mas e um precisa do outro, não dá para não ser assim. Foi isso que você Eu vejo perguntou, assim, né? Bárbara? não. Quem faz a pergunta, então, para ficar mais claro? Por que que a energia. Vou fazer do mais fácil, porque como a gente não trabalha tanto com energia masculina, por que que a energia feminina ela tem que ser mais doce, mais acolhedora, mais sensível? Por que que essa energia feminina ela não pode ter também decisão, força? Deu para entender? É uma Eu. classificação do tipo assim, hoje eu tô muito nostálgica, vou eu de novo com uma música. É quase a mesma coisa daquela música do Erasmo Carlos, dizem que a mulher é um sexo frágil, né? E por que que a gente classifica dessa forma? Porque assim, eu nunca fui também num sagrado feminino, eu vejo umas amigas indo e aí elas voltam, né, todas extasiadas e felizes, enfim. E eu já percebi que algumas que pareciam rochas, né, pedras, tipo uma montanha, se tornaram jardim floridinho. Por que que elas não podem também ter essa força rocha com elas? Parece que mingua, sabe? Tá. Então, Então, assim, a minha pergunta é, por que que o feminino, ele não pode ter essa força? Por que que o feminino, ele é todo o delicado e o masculino é todo ai, deixa eu achar uma palavra, o bruto. eu É entendi. como se, Deixa eu fazer tipo, uma o pergunta feminino fosse a para você entender. florzinha e o masculino diamante. Ó, eu vou devolver Hum. essa sua pergunta com outra. Ai, Por que, Jeová. ó, presta atenção. Por que que o escuro não pode ser claro e por que que o claro não pode ser mais escuro? Não, sim, porque cada um tem a sua essência. Mas eu não estou querendo mudar, eu estou querendo dizer assim, por que que eu não posso ser delicada e na minha essência feminina também ter uma determinação, também ter uma força? Lógico, não é uma força igual à masculina, entendeu? Mas mas não Então, misturar, não é questão o que de usar a força acontece, Bárbara, é que masculina. você está achando que você tem uma essência feminina. E não é assim. Não é que você não pode, sua essência feminina não pode ter mais pontualidade ou mais objetividade. Isso, é isso que eu É, estou te perguntando. é que, na verdade, a sua essência feminina, ela tem acolhimento, ela tem nutrição, tem tudo isso. E Sim. essa essência masculina tem essa pontualidade e objetividade. Eu Então, assim, não vejo. a sua essência é tanto feminina quanto masculina. Mas como que a gente não pode? Eu não posso, de repente. Bom, enfim, vamos encerrar, porque vai virar um debate, um Pode falar, a gente fórum está falando exatamente sobre isso. Pode Não, é Depois, falar. porque depois eu quero falar. Tá bom, eu desculpa, ainda não Adriana. consegui expressar. É assim, ó, o masculino é força, certo? Vamos colocar, o masculino é força, feminino é delicadeza. Eu não Isso é uma posso forma superficial colocar de uma. falar, mas dá para a gente categorizar É, assim, fazer analogia. é um exemplo, né? Uma Exemplo. metáfora. Por que que eu não posso? Por que que eu não posso ter uma delicadeza forte? Tá dando para entender? Mas você Eu acho pode. que é Por que que muito, você acha que você não pode? mas não usando a energia masculina. É essa a questão. É como se fosse implantar essa qualificação, esse adjetivo fugiu o nome, no lado feminino, Então, se você quiser entendeu? usar. Imagina que força é masculino e delicadeza é feminino. Se você quiser usar força na sua energia feminina, você vai estar usando energia masculina na sua energia feminina. Se
Se você quiser usar delicadeza na sua força, você vai estar usando a sua energia feminina na sua energia masculina. Uma não E por que eu não posso sobrepõe ter a uma força outra. feminina dentro disso? Então, uma energia não sobrepõe a outra. Não é que se você ficar forte, você vai deixar de ser delicado, e não é que se você for delicado, você vai deixar de ser forte. É possível ser forte e delicado, entende? É possível ser essas duas coisas. É porque as forças, as energias foram classificadas como masculino e feminino, é isso, né? Em resumo. Então não tem como eu colocar dentro do meu universo feminino a minha força feminina, não usar a força Então, masculina. é claro que assim, quando Deus criou o universo, ele não deu um manual de instruções explicando exatamente o que é feminino e o que é masculino. O que a gente Uhum, compreende nosso conceito de feminino e masculino é com base nas nossas experiências e no que nos foi ensinado, né? Então, assim, a gente uhum, sabe que o homem, ele representa a energia masculina porque ele expressa mais o masculino do que o feminino. Ele expressa mais no sentido físico, tá? Fisiológico. Já o feminino, ele representa mais, o feminino não, a mulher, ela representa mais o feminino do que o masculino. Mas não necessariamente um homem tem que ser mais forte do que a mulher e a mulher mais delicada. A gente sabe que não é bem assim. E assim, o único jeito de uma pessoa, uma mulher, ser forte e delicada, ou um homem ser forte e delicado, é se eles estiverem com o masculino e o feminino em harmonia. Porque se ele não tiver com o masculino e o feminino em harmonia, se na verdade a pessoa não souber harmonizar esses dois aspectos, a pessoa vai oscilar, vai parecer uma pessoa bipolar. Ou ela é muito agressiva, muito objetiva, muito isso, aquilo, ou ela é calminha, delicada, acolhedora. E ela não consegue mesclar os dois, é um é outro. Isso é um sintoma de uma pessoa em desequilíbrio. Porque, na verdade, não é que é um ou é outro, é os dois, só que em maior ou menor intensidade. Entendeu? E essas coisas, assim, como se fosse um barco navegando. Tipo, a hora que o barco levanta a parte da frente, a parte de trás vai para baixo. Só que depois, logo em seguida, a parte de baixo sobe e aí vai seguindo, entendeu? Então, assim, tem mais força, tem um pouquinho menos de delicadeza. Se tem mais delicadeza, tem um pouquinho mais de força, mas pode ter os dois. Entende? É claro que se você quiser empregar muita força para fazer alguma coisa, você vai ter que ser um pouquinho menos delicado. Pensar um exemplo. Se você quiser fazer crossfit, você vai lá pegar aqueles pneus de trator gigante. Assim, a hora que você for agarrar e levantar e fazer o exercício que você precisa fazer, você não vai se importar em ser delicada. Porque você está dando muito mais enfoque na energia masculina do fazer. Né? Do vou pegar isso e fazer aquilo. Agora, se você está fazendo bordado, tricô, coisas que precisam de delicadeza, você não vai fazer com força. Entendeu? Só que é claro que você vai ter o seu foco ali, vai ter energia masculina também, só que em menos intensidade. Então, isso é uma grande dança, assim, do masculino e do feminino. Não sei se eu consegui responder essa dúvida, mas você pode sim ser masculino e feminina, e o seu feminino pode ser forte. E, na verdade, eu não considero nem a força como uma qualidade masculina. Porque eu acredito que a força é uma virtude no qual o masculino expressa de um jeito e o feminino expressa de outro. Porque o masculino, ele exterioriza essa força. Então, eu vou pegar, vou levantar isso aqui. O feminino, ela interioriza essa força. Então, ela aguenta mais dor, aguenta mais coisa. Isso é ser forte, né? Então, assim, pô, uma mulher que dá à luz, porra, se isso não é ser forte, cara, e é o feminino, o homem não dá à luz. Entendeu? Então, assim, acho que cada um expressa de uma forma diferente. Deu para entender, mais ou menos? O masculino e o feminino está em tudo, inclusive nos átomos. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, que foi quando eu estava consagrando psilocibina, que é uma substância encontrada nos cogumelos mágicos. Sim, eu sou desses, tá? Eu gosto de ter Eu essas sou da experiências. ayahuasca. Eu gosto dessas Eu sou experiências do enteógenas. chazinho. Tá vendo? Nós estamos no mesmo time, né? E assim, eu tive uma experiência muito legal porque eu tive uma compreensão do que é essa energia
masculina e feminina expressa nos átomos, expressa na matéria, na energia. Eu entendi que o átomo, ele é a perfeita equilíbrio entre o feminino e o masculino, sendo o próton o masculino, que é a energia positiva, e o elétron o feminino, que seria a energia negativa. E lembrando, gente, que positivo e negativo não é bom ou ruim. A gente não precisa ficar julgando o positivo como melhor do que o negativo, tá? Na verdade, são simplesmente energias opostas. E que a gente chama de um de positivo, outro de negativo, a gente chama um de masculino, outro de feminino, mas isso são só nomes. Não necessariamente uma coisa é melhor do que a outra. Na verdade, uma coisa não existe sem a outra. Se só tivesse elétron no universo e não tivesse nenhum próton, não ia ter matéria. Se só tivesse próton no universo e não tivesse um elétron, também não ia ter. Entende? Então, eu entendi que o próton ele tem essa energia masculina, primeiro porque ele é um ponto centralizado, ele é um foco ali. Enquanto o elétron, ele está em volta dele, é uma coisa que vai se curvando em volta desse foco, né, que é o próton. Ele vai rodando o próton e ele cria esse campo magnético, né? E, na verdade, tem o campo eletromagnético, porque não tem só o magnetismo, mas tem também a eletricidade gerada por esse fenômeno elétrico, fenômeno energético. Não sei nem como é que eu posso explicar como é que surge a eletricidade ali, porque eu não tenho tanto esse É um conhecimento. movimento, né? É um Ele cria esse movimento. movimento, que é a eletricidade, ele tem esse campo magnético, ele puxa as coisas para ele, que é o magnetismo, e tudo no universo tem campo eletromagnético. Nós temos campo eletromagnético, né? Então, a gente consegue perceber mesmo na matéria esse aspecto masculino e esse aspecto feminino. E quando eu estava dando o curso do Theta Healing, eu percebi que existe uma relação muito forte entre o pensamento, que seria o masculino, e o sentimento, que seria o feminino. E agora eu consigo compreender que isso faz total sentido, pelo menos para mim. Porque o pensamento, ele é quando você pensa, você emite um pensamento. Isso é emitido. Se você for ver dentro do seu cérebro, está tendo descargas elétricas lá. As sinapses são descargas elétricas. Quando você pensa, você tem sinapse. Quando você tem sinapse, você está dando uma eletricidade dentro do seu cérebro, literalmente. E, por outro lado, no coração, nosso coração ele tem um campo magnético em volta dele, que você pode até medir, inclusive, que ultrapassa muito as barreiras, muito o limite do nosso corpo. E descobriram que quando você está com o seu cérebro e o seu coração em harmonia, ou seja, coerentes, você expande o seu campo eletromagnético. Inclusive, isso é muito bonito a gente falar disso, porque isso consegue nos ajudar a manifestar. Porque manifestação é quando a gente está mandando para o universo aquilo que a gente quer e a gente atrai aquilo de volta, né? Então, como é que a gente emite como é que a gente, vamos falar assim, vamos usar o termo mais popular que existe. Se a gente for usar a lei da atração e a gente quer pedir uma coisa para o universo, a gente, quando pede, a gente está usando a energia do pensamento, que é a energia masculina, eletricidade. E quando a gente vai receber essa manifestação, a gente recebe atraindo, magnetizando ela. Se você tiver só com o seu pensamento em foco, em coerência, e você desejar o que você quer, porém você não está com o seu sentimento alinhado com aquilo, ou seja, dentro do Theta a gente fala, se você não souber a sensação de ter aquilo na sua vida, você não instalou esse sentimento ainda, você não vai conseguir criar o campo magnético para atrair isso para sua vida. Então, pessoas que não sabem o sentimento de ser feliz, não sabem o sentimento de ser honrado, de ser respeitado, essas pessoas não conseguem criar um campo magnético coerente com essa vibração. E aí acontece que elas não conseguem atrair essa situação para a vida dela. Pode acontecer? Pode, mas aí não vai ser ela que vai estar atraindo, vai ser alguém que chegou e ofereceu para ela. Entende? Por outro lado, se a gente não tem o pensamento focado, a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente fala assim, o universo me traz alguma coisa, a gente só tiver com o sentimento ali de querer alguma coisa, de esperar alguma coisa, a gente até atrai, só que a gente vai atrair coisas que não fazem sentido pra gente, porque a gente não foi a gente que escolheu, a gente falou pro universo escolher
E o universo, ele não escolhe, ele embaralha e te dá aleatoriamente ali o que faz mais sentido para você. Só que se você não estiver fazendo sentido, vai vir uma coisa sem sentido também. Então, a gente precisa ter a coerência do cérebro e do coração. A gente precisa ter a coerência do masculino e do feminino. A gente precisa ter essa harmonia daquilo que a gente põe para fora e daquilo que a gente põe para dentro. Se você põe uma coisa para fora, você não precisa... Não adianta você esperar receber outra coisa de volta. Por isso que a gente fala da lei da atração. Esse é um ótimo exemplo, né, para a gente falar sobre isso. Porque se você bota energia de raiva para fora, a única coisa que vai fazer sentido você receber de volta vai ser raiva. Se você estiver sintonizado na raiva de corpo e alma, de cérebro e coração, é aquilo que você emite, aquilo que você recebe. E agora, como é que faz para a gente criar essa harmonia, né? Fala, Adriana. Me empolguei, desculpa. Não, eu concordo com o que você falou. O que eu queria falar, a questão do masculino e feminino, você falou que não quer dizer que a energia feminina é fraca, pelo contrário, eu vejo ela muito forte. Mas aí nessa parte que você falou que você atrai aleatório e não faz sentido, eu já acho que nada é por acaso. Você pode não ter consciência, mas você atraiu porque tinha aquilo no seu campo. Sim. Não sei se faz sentido para você. Não, sim, claro. É exatamente isso, E cara. assim, mesmo que eu não entenda, se eu souber tirar o aprendizado, vai fazer sentido para mim. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa... Vamos usar um estereótipo, né? Uma mulher que foi traída pelo companheiro, não precisa nem ser marido, pelo namorado. Aí sente aquela traição e sente as células da pessoa com receptores desse sentimento de ser traída começam a receber essa informação de ser traída e começam a vibrar de acordo com isso. E aí ela fala assim, putz, não quero mais esse namorado aqui que é infiel. E fala assim, quero outro namorado. E aí sai, vai conhecer outras pessoas e conhece outro cara. E aí ela não necessariamente falou que ela quer alguém fiel, ou não necessariamente ela está pensando em alguém que não trai ela. Ela simplesmente quer outra pessoa porque aquela lá é infiel. E aí quando ela traz essa outra pessoa para ela, como ela estava ainda com aquela vibração de traição, ela acabou atraindo alguém que estava compatível e alguém que também estava a fim de trair. E aí a pessoa vai lá e trai ela de novo. E aí fica mais forte aquele sentimento de traição. E aí ela fala assim, não, agora eu não quero nem saber. Eu quero um homem fiel. Só que enquanto ela estiver pensando uma coisa, só que sentindo outra, porque quando ela fala que era um homem fiel, ela não está se sentindo merecedora necessariamente de um homem fiel. Ela não está se sentindo com um homem fiel. Ela não sabe a sensação de estar numa relação de fidelidade. Ela não sabendo essa sensação, o que ela vai atrair? Ela vai atrair aquilo que ela está sentindo, aquilo que está no campo dela. E o que está no campo dela? É o sentimento de traição. E a gente manifesta isso exatamente para a gente se tornar consciente e falar assim, não, pera, isso aqui está vindo pela terceira vez. Eu não quero mais isso aqui. Como é que faz para eu mudar? Resolve o sentimento. Quando a gente resolve esse sentimento dentro da gente, isso sai do nosso campo. Isso se transforma, na verdade, não é que isso sai. Isso se transforma e aí você vai atrair coisas que estão mais compatíveis com o que você quer. Faz sentido? Fê, faz sentido. A única coisa assim, e o primeiro? Por que ele se criou? Essa traição, no caso, vai. E nem eu vejo, né? Até pelos relacionamentos que eu tive, que eu acabei atraindo que estava relacionado lá com o pai, com coisas que eu julguei de bom ou mal, inconscientemente, sem perceber, eu atraí, porque era aquilo que eu tinha no meu campo, né? Eu busquei curar realmente a relação com pai e mãe. Eu acho que se não curei, estou quase 100% no caminho. Porque, assim, como eu acredito que nada surge do nada, essa primeira traição veio de algum julgamento. Então, mesmo que eu não tenha tido um relacionamento amoroso, homem ou mulher, né? Mas veio da experiência que eu vivenciei com os pais, no caso. Para mim, fez total diferença. Tá. Eu não entendi direito, assim, o que você quis dizer. Eu quis dizer assim, no caso, a primeira relação teve uma traição, por quê? Assim, no caso, por que eu atraí aquilo? Se eu acredito que eu tenho no meu campo, para mim fez sentido que a relação de homem e mulher que eu conheço
de pai e mãe, eu julguei aquilo como certo ou errado e acabei atraindo para mim como uma experiência ali no caso, né? E o caminho para mim, a cura foi curar a relação com pai e mãe, Ah, entendi. daquilo que eu acho certo ou errado. E aí você parou Eu julguei, né? de atrair aquele tipo de relação para você? Para poder parar de atrair, digamos que eu fui mais a fundo, né? Não só em nenhum relacionamento, mas antes ainda, busquei ir mais a fundo. E deu certo? Olha, não sei porque ainda não tive. Fiquei muito independente, né? Mas tudo bem. Mas eu acredito que sim. Me trouxe conforto, então eu acredito que sim. Legal. Então, eu acredito assim que a gente atrai aquilo que a gente está sintonizado. E às vezes a gente está sintonizado com uma pessoa não simplesmente por um sentimento em comum, mas porque nossas almas já estão em sintonia. Se for um companheiro de alma, alguém que a gente já conheceu, e a gente tem alguma informação ali trocada com essa pessoa, né, fragmento de alma trocado, etc. A gente acaba sintonizando mais com essa pessoa, e essa pessoa vai vir para a gente e vai trazer todos os problemas dela, e a gente pode ter esse choque de conhecer essa realidade e isso formar esse sentimento na gente, por exemplo, de ser traído. Por outro lado, realmente, faz muito sentido a gente ter esses sentimentos desde nossa infância, desde quando a gente se conhece, né, por gente, e isso acaba, né, não sendo resolvido e perdurando para o futuro. Eu acho assim que cada caso é um caso, não tem como a gente falar em todos os casos. Então, se no seu caso você percebeu que era isso, que na verdade você tinha um conceito de relacionamento e você precisava alinhar isso com o que de fato é um relacionamento, né? Então, acho que é super válido. Mas talvez para outras pessoas não seja exatamente dessa forma. Talvez algumas pessoas realmente precisam olhar para esse sentimento como algo que ela precisa integrar, não a partir dessa infância, mas a partir do agora, assim. Não sei se faz sentido, mas o que eu quero dizer com isso é toda forma de você equilibrar esse masculino e feminino é válido e a forma como você encontrou foi válido para você. A gente pode encontrar outras formas também de equilibrar isso. Então, como eu estava falando, se você puxa mais do masculino, você acaba tirando do feminino. Se você puxa do feminino, você tira do masculino. Então, uma outra forma de a gente equilibrar isso e melhorar as nossas relações é trabalhando o sagrado feminino e o sagrado masculino. Porque quando a gente pega e deixa um na medida certa, automaticamente o outro também vai para a medida certa. Não tem como um ficar em excesso se o outro não estiver em falta. Se você equilibra o outro também vai se equilibrar junto. Porque um está conectado com o outro. Vocês entendem essa conexão, né? Se você mexe em um, você vai mexer no outro, por tabela. E eu gosto muito, assim, de fazer essa relação com o sentimento, com o pensamento, porque é assim que a gente começa a perceber como que a gente manifesta essas energias. E, sei lá, cara, eu tô achando muito legal falar com vocês sobre isso, porque agora também tá vindo até mais ideias para mim do que isso significa, né? Mas a gente pode, se a gente fosse falar assim em termos de atendimento, se a gente for, como terapeutas, atender alguém que a gente percebe que a pessoa está claramente tendo um desequilíbrio aí dessas energias. Vamos dar dois exemplos assim bem cômicos, de certa forma, para a gente conseguir visualizar esses desafios. Um homem que ele é muito feminino, tá? Quando eu falo feminino, não quer dizer que ele é gay, não quer dizer nada do tipo de orientação sexual. Tô falando que simplesmente ele expressa muito mais a energia feminina do que o masculino, apesar dele ser homem. E a gente tem uma mulher que tem muita energia masculina. A mulher que tipo não tem acolhimento, não tem coisa de ouvir, de nutrir, ela é uma mulher que ela tem foco, tem objetivo e ela se esquece das outras coisas quando ela está focada naquilo que ela está buscando. Se a gente tiver essas duas pessoas chegarem para receber uma sessão e falar assim, putz, tem alguma coisa errada na minha vida, não sei o que é. Como é que vocês fariam para ajudá-las a integrar o masculino e o feminino? Você está com o microfone fechado, Deise.
Falei. porque eu não quero falar muito para você poder... Eu pediria para trazer do criador, né, as sensações e ir instalando downloads, porque eu entendo, assim, que são várias coisas, assim, que as diferenças que existem, elas são para criar as nossas coisas para a gente experienciar, né? E através dessa experiência, a gente, na verdade, vem aqui nesse plano e atrai exatamente o que falta dentro da gente, né? Para que a gente, através do sentimento, né? Quando você sente, você se permite. E quando você se permite, você acaba mudando, né? Porque eu falo, ou você muda, ou eu falo, não, eu sinto. Ou você muda, ou tudo se repete. É mais ou menos... E os downloads, eles são muito importantes, né? Porque a gente acha, e mesmo quando a gente nós nos tornamos terapeutas, de alguma forma, a gente quer se blindar de algumas coisas, sabe? É tudo no bendito do cognitivo, do ego, daquilo que... Não, eu sou terapeuta, eu não posso falar que eu estou me sentindo... Não, eu tenho que trabalhar isso em mim, trabalhar, porque eu tenho que resolver isso em mim, porque eu já acessei tudo isso. Então, isso, na verdade, é uma falta do sentimento de compaixão, né? Do sentimento de falar, meu, eu tô ferrada hoje, e eu tenho essa dificuldade. Vou destruir isso, mas eu mesma... Sim. Entendi. Então, assim, Não no sei caso... se eu me expressei. Não, deu para entender, deu para entender. Então, assim, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou até começando a pensar melhor nesses casos. Uma mulher que ela se cobra muito, uma mulher que não se perdoa quando erra, uma mulher que tem uma autocobrança, assim, estratosférica, que é muito focada e vai atrás do que quer, e vive em constante estresse por conta disso. E, por outro lado, um homem que gosta de ouvir as pessoas, de acolher as pessoas, mas a pessoa que não consegue falar, assim, se impor, é uma pessoa que não consegue falar com uma voz mais firme, está sempre com aquela voz mais mansinha e que as pessoas acabam fazendo dela de gato e sapato porque ela não consegue se impor ou colocar um limite e ela sempre acaba, assim, se sentindo, de certa forma, desvalorizado ou sendo colocado de lado, sabe? Como uma segunda opção ou coisa do tipo. Tipo, as pessoas só me procuram quando precisam de mim e não quando eu preciso, tipo, ninguém vem. Então, tem essa segunda pessoa que aí o problema dela não seria o estresse, seria como se fosse uma coisa mais ligada para depressão, para tristeza, né? E essas duas pessoas vêm para se tratar. Se eu fosse tratar elas com Theta Healing, a gente ia precisar, eu acho que a gente podia fazer o seguinte, eu acho que eu poderia ajudar as pessoas a olharem através desse olhar que elas já têm. Então, por exemplo, através desse cara olhar através do lado feminino dele e enxergar o masculino, e a mulher através do olhar masculino enxergar o feminino. Então, por exemplo, mostrar para a mulher assim, olha, se você continuar vivendo a vida dessa forma que você está vivendo, seu estresse vai aumentar ou vai abaixar? Ah, vai aumentar. Aí você quer viver uma vida com mais estresse? A hora que eu faço essa pergunta, a gente está utilizando a ótica masculina para ela conseguir enxergar. Já que ela já está olhando através do masculino as coisas, então não precisa tirar ela de lá, não precisa falar assim, sai daí. Você simplesmente fala assim, se você continuar vivendo dessa forma, você já está indo em linha reta, você vai ter mais estresse, certo? Então o que você precisa fazer? Ou seja, você volta e você fala, que caminho você tem que tomar para que isso melhore? A pessoa já sabe. E se a pessoa for olhar de forma objetiva para aquilo, ela sabe que ela precisa se cuidar, ela sabe que ela precisa se acolher, se perdoar, ela sabe que ela precisa se cobrar menos, né? Só que ela não vai olhar isso se você for assim,
e você precisa se cuidar. Se você chegar com a energia feminina para ela, como ela já está desconectada com o feminino, ela não vai fazer sentido para ela. Você pode até falar assim, mas tem que se cuidar, você vai ficar estressando à toa, isso pode te dar problema. A mulher fala assim, pô, mas tem coisa para fazer, desculpa, mas tem que continuar seguindo. E aí, se você fala assim, com a energia masculina, olha para onde você está indo, onde é que você vai chegar vivendo dessa forma? Você acha que você vai ficar com mais estresse ou com menos estresse? Tá, e depois que você estiver vivendo com mais estresse, você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil lidar com todas essas coisas e fazer o que você quer fazer? Então vai ser mais difícil. E você quer viver uma vida mais difícil porque você está indo para essa direção. Entendeu? Então a gente olha dessa forma, a gente traz essa visão, porque na verdade a terapia é a pessoa olhando para si, certo? E nós, como terapeutas, a gente ajuda a pessoa a olhar para si, a gente direciona o foco dela para aquilo que ela precisa enxergar, né? A gente poderia sim trazer energia feminina para ela, só que se ela não tirar a energia masculina, se ela está com a energia masculina alta e a gente trouxer a energia feminina, se ela não tirar a masculina, isso não vai se equilibrar. Enquanto ela estiver com o masculino sendo o mais alto aqui, o feminino vai ficar mais baixo. Entendeu? E por outro lado, o exemplo do cara, se ele tiver com a energia feminina em alta, e não tiver masculino, a gente precisa também falar assim para ele, poxa, você cuida de todo mundo, todas as pessoas que vêm precisar de ajuda, você acolhe, e quando as pessoas estão se sentindo tristes, você faz com que elas se sintam melhores. Por que você não faz isso com você mesmo? Você acha que você não vale a pena? Você acha que as pessoas que gostam de você, que curtem estar perto de você, você acha que essas pessoas vão querer te ver triste? Porque a pessoa esconde, né, também, das pessoas, não é que ela fala assim, gente, estou triste. Não. Ela esconde aquele sentimento e fala assim, poxa, e se você não está mostrando, como é que as pessoas vão saber que você precisa de acolhimento? Mas assim, mesmo que as pessoas não te acolham, você sabe acolher. Por que você não se acolhe? Por que você não se nutre de você mesmo? E a gente mostrar para ele, dentro dessa perspectiva da energia feminina, aquilo que está em falta nele, que é cuidar de si mesmo, que é cuidar de ter mais objetivo, digamos assim, porque se a pessoa também não se cuidar, ela não vai ter como cuidar mais dos outros. Eu sei que você quer cuidar dos outros, sei que você gosta de se doar, mas se você ficar dessa forma, você não vai mais conseguir se doar mais, você não vai ter nada para doar. Então, como é que você conseguiria se sentir melhor, né? Então, assim, isso são dois exemplos e não são essas as únicas formas, tá? São uma forma da gente fazer esse trabalho de equilibrar o masculino e o feminino dentre as infinitas que existem. E eu estou dando esse exemplo para vocês só para a gente trazer um pouquinho para o nosso olhar mais prático de terapeuta, como que seria a gente trabalhar essas questões do feminino e do masculino na prática. E é claro que às vezes não é tão preto no branco assim, às vezes não é uma mulher que usa energia totalmente masculina e um homem que usa energia totalmente feminina. Às vezes é alguém que tem as duas energias assim na vida dela, só que tem algum momento no dia dela que ela fica totalmente masculina, e tem algum momento no dia dela que ela fica totalmente feminina e fica oscilando assim, não de uma forma gradual, mas de uma forma assim dura, né, rígida de certa forma. Então, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar fica completamente masculino, fica focado ali, só que a pessoa percebe que o trabalho dela está muito estressante. Por que está muito estressante? Porque a pessoa não está num estado onde ela consegue se cuidar e, de certa forma, se preservar. Ela está só se jogando, está só se jogando, está só se jogando. E aí a pessoa ela cria esse estresse no trabalho dela, por exemplo. Se for um foco no trabalho, a gente trabalha isso no trabalho, né? Trabalha no trabalho. Então, assim, o que eu quero dizer não é tão simples como a gente percebe nesse exemplo que eu dei, porque eu sei que foi um exemplo bem preto no branco, mas eu acho que dá para a gente conseguir visualizar assim que às vezes tem pessoas com esse desequilíbrio feminino e masculino, e na verdade eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia tem esse desequilíbrio, tá? Porque é uma coisa
estrutural, uma coisa no qual quando a gente nasce, a gente já é ensinado esse desequilíbrio como sendo normal, e a gente acha que é normal, a gente normaliza esse desequilíbrio, né? E as pessoas precisam, às vezes, se reconectar com algum desses aspectos e equilibrar. Então, acho que, assim, fez sentido o que eu falei para vocês? Eu queria trazer à tona esse tema para a gente conversar, mas fez sentido o que eu falei? Eu acho que sim, para mim. E é um ponto de vista diferente para mim. Eu vou buscar colocar, né? Acho que, assim, aquela coisa do espelho, né? Que às vezes a gente está tão no masculino, por exemplo, mas no fundo a gente está buscando um pouco o feminino. E quando a gente pensa, o que eu gostaria? E eu começasse a fazer para o outro o que eu gostaria, de repente isso reflete em mim também, né? Porque às vezes a gente fala que quer amor, mas a gente está num masculino forte, e aí a gente não dá amor, mas se a gente der amor, a gente começa a receber o amor. Não sei se faz sentido para você. Faz. Uma coisa que vocês poderiam olhar comigo, um outro ângulo, seria, por exemplo, aquela pessoa que quer um relacionamento, uma mulher, por exemplo, que ela visualiza assim, um homem assim, ideal para ela, ou um homem bom para ela se relacionar, sendo aquela pessoa, aquele homem forte que protege, né, que tem aquela coisa masculina de proteção, de resguardo, sei lá. Quando a pessoa ela olha para isso e fala assim, quero isso, ela deixa de olhar para si mesma e perceber que ela já tem esse aspecto de proteção dela. Ela já tem essa coisa dentro dela. E que, na verdade, se ela não olhar para ela e sentir isso dentro dela, como é que ela vai manifestar? Como é que ela vai magnetizar o cara? Porque, na verdade, o imã já está dentro dela. Só que ela está com o imã inativado. Então, ela não está achando essa energia dentro dela, só está querendo procurar fora. Faz sentido isso? Total. Eu falo assim, eu penso assim, que, primeira coisa, independente da convivência e daquilo que a gente tenha, né, do nosso lado ou ao nosso redor, a gente não pode deixar de ser a gente mesmo. Porque quando a gente tenta suprir o que está faltando no outro, né, de alguma forma que cause algum desgaste, você está fora do seu propósito, né? Então, é claro que num atendimento é muito mais profundo, porque você, às vezes a gente tem que, às vezes não, você tem que achar, né, a causa daquela falta. E aquilo é único, né? Por isso que eu falo para mim, eu não sou especialista em nada, né? Nada, porque a gente trabalha com a alma. Como que você pode ser especialista de almas? Se especializar. É único aquele momento, aquela experiência, aquela vivência, aquela troca, que geralmente as pessoas que nós atendemos são exatamente aquelas pessoas que também vão nos atender, e as que nós convivemos também, porque nada é assim, caiu de paraquedas. Não, não. A questão é como... eu vou falar porque me veio isso, assim, eu mesma, esse negócio de autoconhecimento, de você expandir a sua consciência, e aí você levanta as barreiras, porque você fala, mas esse cara aqui, não sei, né? Será que eu não vou gastar minha energia de novo? Me tirar do meu equilíbrio, que foi uma coisa que, poxa, eu demorei alguns anos para encontrar esse equilíbrio. Não que eu seja equilibrada o tempo inteiro, não é isso. Até porque, de vez em quando, dar umas despirocadas é legal, né? Você dá uma... eu nunca comi, como é que é o cogumelo? Eu nunca tomei nada, mas às vezes também eu gostaria de... Porque, sabe, pô, qual que é? Também você tem... não é o tempo inteiro. Nós não somos monges. O monge, ele está sempre na mesma energia. Ele deita, acorda. Ninguém vem lá, você está lá, meditou, aí vem uma pessoa do seu lado estressada e começa a soltar um monte de coisa ali naquela... E assim, por mais equilibrado, existem frequências. Frequências. Aquilo tá perto de você.
né? Essa blindagem, ela não, em totalidade, só quando a gente estiver na unidade, né? Uma blindagem assim de falar, não, ninguém vai. E até legal essa diferença, né? Essa dinâmica. Já pensou você viver, não sei, monge não casa, né? Porque senão, como que ia ser? Os dois meditando o dia inteiro, não ia ter nada, cara. Então, assim, esses desafios diários, você ter uma pessoa ao seu lado ou até um atendimento, é ele que te movimenta. É ele que te movimenta, que você fala, meu, eu não estou aqui, mas sem te ferir. Quando atinge você de uma forma que você está gastando energia, aí eu acredito assim, você tem que rever alguma coisa com você. E não é se encaixar. A vida inteira eu me encaixei. Hoje eu me posiciono. Né? Você sabe que eu tive um relacionamento no qual eu gostava muito dele. Gostava, mas não era uma paixão. Era algo que quando eu estava com ele, eu tinha paz. Assim, sabe aquela pessoa que você confia, né? Mas não estava fluindo. Não estava. E até hoje eu falo, por que não estava? Eu não sei explicar, não tem explicação. Mas não adianta nada você remar para um lado e a pessoa para o outro. E você sente isso energeticamente, que não é uma contribuição para você. Então, quando você vê que não tem nada ali que você possa, que aquela pessoa possa fazer por ela para mudar, aí você solta, né? Ou você vai até um lugar e fica, ou você solta o remo, porque também não vou ficar gastando minha energia com algo que não está fluindo. É isso aí. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é essa coisa do movimento, né? Quando vê uma outra pessoa, independente do que ela está trazendo ali, aquilo te movimenta. Você vai agir em relação àquela pessoa, você vai reagir em relação ao que ela vai fazer para você, com você. E essas reações, às vezes, que a gente tem, elas revelam coisas de nós que a gente fala assim, pera, deixa eu rever isso aqui. Isso é muito interessante também. E não é só porque a gente precisa rever as coisas que não necessariamente aquela relação não está dando certo. Muito pelo contrário. Porque se aquilo está te revelando coisas para você se trabalhar, então está dando super certo. Porque o objetivo da gente estar aqui é aprender, né? Evoluir. A gente está aqui não está a passeio, a gente está aqui para se aprimorar, para se manifestar cada vez melhor aquilo que a gente gostaria de manifestar. Mas, em resumo, é isso, cara. A gente tem essa energia masculina, a gente tem essa energia feminina, a gente pode equilibrá-las e criar essa harmonia. E quando a gente tem essa harmonia, a gente tem essa coerência, a gente cria melhor nossa realidade, porque a gente tem o foco, a gente tem o receber, a gente tem o dar e receber como uma coisa só. Tá? Quando está em harmonia, é uma coisa só. Aquilo que você emite é aquilo que você recebe. E tem essa coisa do movimento, né? Então, assim, eu percebo assim com a Bru também. Tem momentos que ela tá mais masculina e eu estou mais feminino. E tem momentos que ela tá que eu estou mais masculino e ela mais feminino. E isso é movimento. Tipo, da forma como uma pessoa tem, você vai complementar e não necessariamente encaixar, né? Uma coisa é chato pra caramba quando a gente começa a ter que se encaixar o outro só que decide como que vai ter, como que vai ser. E não é assim que funciona. Isso não é saudável para nossa alma, se a gente só ficar se encaixando, né? É muito legal isso que você falou, Deise. Você sabe que eu tenho umas questões aqui dentro da minha casa, né? Eu moro com a Bianca e com os pets, né? E assim, quando eu tô aqui sozinha, eu percebo que é totalmente diferente. Por quê? Porque não tem outra frequência junto. Tem as outras frequências, mas assim, as frequências assim materializadas, né? Que é diferente a frequência materializada. Você tá assim, a pessoa tá penteando seu cabelo, dá-lhe 5 minutos, tira a mão do meu cabelo. Tira a mão do meu cabelo, porque eu não sei porque você está mexendo no meu cabelo, sabe aquela coisa assim? Então, eu sinto que quando acontece isso, eu olho assim e falo, o que será? O que se requer aqui, sabe? O que está faltando aqui para ter
essa oscilação tão grande. Porque não está sendo um momento fácil para uma adolescente que não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, entendeu? Então criou um campo, ela enxerga que ela perdeu a adolescência dela. Eu fico meio que mais assim porque eu tenho um equilíbrio de técnica e de experiência, né? Porque eu não tenho mais 15 anos, né? Quer dizer, tenho, mas não tenho, mas assim, é o tal negócio. Quando você percebe isso, que você bater de frente com aquela pessoa é um desgaste, porque se você tem um pouco mais desse lado de alma, né? De alma, que é um lado mais feminino, mais suave, por que não? Aí é que vem o ego. Eu também não vou ficar baixando. Não é questão de baixar a guarda, é questão de usar a energia ao seu favor. Porque às vezes sair e falar, eu volto mais tarde, sabe? Nem que seja do quarto. Vou sair daqui, dá licença. Às vezes você entra, o que você quer comer? Ai, por que você abriu a porta? Caramba, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, volta, é um exercício. Mas assim, não é também para todo momento as pessoas limparem o sapato em cima de você, os pés e tal. Mas tudo depende muito de como você faz esse movimento, né? Ou você Olha que movimenta. legal. Adorei o que você falou, cara, porque agora me veio uma imagem muito clara do equilíbrio, como que a gente mantém equilíbrio. Porque assim, o nosso planeta está girando e a gente não percebe, mas a gente está se equilibrando em cima desse planeta que está em movimento. Quando as coisas se inclinam para cá, a gente se inclina para lá para ficar equilibrado. E a gente vai lá, medita, fica todo equilibradinho e tal, a gente está em paz. E a gente vai lá, florescer a pessoa, perguntar para o que a pessoa quer almoçar, ela vem com essa, assim. Quando vem essa inclinação, o que a gente faz? A gente se reequilibra. O equilíbrio é uma busca também constante, é um movimento constante que a gente faz. Não é que, tipo assim, agora eu estou equilibrado, nada vai me abalar. Não. Se você não se readaptar conforme as coisas forem se movimentando, você vai perder equilíbrio. O equilíbrio não é uma posição, não é estar com a coluna reta. Porque se o chão estiver torto, você estiver com a coluna reta, você vai cair. Certo? Então, assim, quando vem essa coisa, assim, tipo, do nada, é desequilíbrio da outra pessoa. Só que olha que exercício legal que você tem. Tem pessoas que fazem cruzadinha, você faz reequilíbrio energético toda hora. A pessoa vem e fala, pô, só vim te perguntar o que você queria comer, não vai comer nada, vai fazer jejum? Então vamos lá. Tô brincando. Sabe? Não, mas é tipo legal, assim, né? é você desviar, sabe? É você desviar das coisas como se a gente estivesse numa dança harmônica. Que nem eu tô vendo esse tecido atrás de você e eu tô vendo esse movimento. Ele tá parado, mas para mim ele pode estar em movimento, né? Então, assim, você vem, a pessoa vem com tudo em cima de você, você dá uma desviada, né? Aquela frequência quebra. De alguma maneira, a frequência energética quebra. Então, assim, nossa, o planeta está pesado. Tá leve, tá pesado, tá quente, tá frio, são a maneira como... Agora, se você começa, nossa, vai estar pesado, hein? O bicho tá pegando e tal. E quando você se conecta nessas energias, você começa a ficar igual, porque aquela coisa que, quando você dirige, você percebe. E isso tem a ver com a relação do nosso coração, porque ele já sabe antes, né? Ele já sabe antes, então não é viagem, é a ressonância. Então você percebe que você vai tomar uma fechada no trânsito, né? Então você já recebeu aquela intenção energética daquela pessoa. Aí você, né? A versão antiga, e às vezes pode acontecer sim, porque eu não sou blindada, e até é bom quando você fica atacado em varejo, que você vai falar, meu, para com isso, aonde que você está colocando a tua energia? Outro dia eu passei por isso, falei para a Bianca uma coisa, aí de repente ela pediu uma coisa, aí depois ela queria outra, e nesse momento aconteceram outras, e aí eu peguei o carro e comecei a dirigir naquela vibração de
poxa, por que que não fez isso? Por que que não fez aquilo? Aí eu olhei para mim e falei, o que que você está fazendo com você? Na hora que você decidiu que você ia fazer uma coisa, acabou. O que você não fez, não adianta você ficar no movimento de vai e volta. Aceita, dança aí, dança no que está agora, reflete e tá tudo certo, entendeu? Então, o que que é isso? É você usar a sua frequência em seu favor. Isso aí. Isso é uma baita de um exercício que faz a diferença no nosso dia a dia. Oi, Gica, bom dia. Bom dia, Gica. Bom dia. É isso. Bom Seja dia. bem-vinda. Falei Eu demais. estava desculpa, sorry, my late. Tudo bem. Eu estou fazendo outra formação de PNL, tinha um exercício prático para fazer. Hoje eu estava no exercício. Tudo bem, não se preocupe. Então, uma coisa que me veio na cabeça quando você estava falando disso, desde quando alguém vem assim, com essa frequência assim, que é incompatível, né, com a nossa, é muito interessante você olhar da visão, por exemplo, das artes marciais. A arte marcial te ensina, assim, quando uma pessoa vem te dar um ataque, você pode simplesmente usar a força dela contra ela mesma. Então, assim, se uma pessoa vem com estresse, vem te julgando, te criticando, te querendo jogar uma coisa assim, uma negatividade para você assim, se você simplesmente deixar a pessoa fazer o que ela quer fazer ali, sem tomar a porrada, né, sem você interagir, sem você reagir aquilo, a pessoa vai ficar com toda aquela força lá, toda aquela energia lá para ela. Então, ela não vai ter conseguido. Por exemplo, se você junta a força na sua mão e bate em alguma coisa, a energia passa da sua mão para essa coisa. Né? Ela transmite a energia cinética mesmo. Só que se você faz isso e não acerta nada, a energia continua ali, no seu braço. Né? E assim, eu acho que é uma visão assim também das artes marciais que ajuda a gente a não interagir, não perder equilíbrio. Porque, cara, se a gente for ver, tem um monte de coisa que é capaz de tirar nosso equilíbrio, de fazer a gente reagir de forma negativa. Se a gente vê alguém dando mal... Por exemplo, se a gente for no parquinho e ver as crianças brincando e ver adultos sem máscara, já é motivo pra gente falar, pô, a galera não tá prestando atenção que a gente tá no meio da pandemia, não quer que o negócio passe, não sei o quê. Só que, pô, se eu deixar a pessoa ser o que ela quiser ser e eu me respeitar, não chegar perto dela, então tudo bem. Não perdi o equilíbrio, olha que legal. É se esquivar, né, Fê? É tipo se esquivar. Você não precisa entrar e nem ficar gastando. Você se esquiva, você desvia, você tira. Tipo, vai te dar um murro na cara e você abaixa a cabeça. Entendeu? Fê, Tipo, mais ou menos isso. Oi, Adriana. E Daisy, não sei, assim, eu procuro, assim, também não revidar e encarar de boa e não deixar que venha pensamentos julgadores na minha mente, né? Que é isso que faz muitas vezes eu reagir. E uma coisa que eu acho legal, às vezes, é o bom humor, brincar. Porque às vezes a pessoa tá com uma faca na mão, você faz uma brincadeira, tira um sarrinho, a pessoa se desmonta. É claro que tem que saber como fazer, né? Sentir como fazer, porque às vezes a pessoa fica, se for com ironia, dependendo da pessoa, fica com raiva também. Mas a minha relação com meus filhos adolescentes aqui, nossa, total de paz, assim, porque mesmo quando eles estão nervosos, eu não me estresso. Aí daqui a pouco eles mesmos vêm me procurar. E se resolve sozinho. E é muito bacana. Sabe que é também... Posso falar? Você conhece a história da águia? Sabe qual é o único bicho que ataca a águia? É o corvo. Ah, é? Como que ele ataca ela? Ele sobe em cima dela e fica bicando aqui atrás dela. E ela não reage contra ele. Ela começa a subir o máximo que ela consegue. E aí ele começa a ficar com dificuldade de estar lá e de respirar. E ele acaba saindo. Ou seja, ela não reage contra, ela não luta contra, ela mantém a inteligência e a serenidade dela e simplesmente ele tem que sair. Legal. Por isso que ela é uma águia. Muito legal, né? Muito legal. Pode a falar, natureza Bárbara. sempre traz as lições que a gente precisa, né? Sim.
A gente consegue ver muitos exemplos disso, né? Agora que eu penso nas artes marciais, me vieram muitos exemplos, assim, de como que a gente consegue O não Krav receber Maga, né? Isso, né? esses O Krav golpes. Maga. É? Conhece? Eu já fiz uma Conheço um aula de pouco. Krav Maga e a gente não faz nada. A gente só reage ao que recebe. Tipo assim, você só usa aquilo para você... E todo golpe que você recebe é um golpe mortal. Mas é mortal, mas não é o que você está fazendo. É o que você está se defendendo só. Você não faz nada. Exatamente, é uma das principais artes do exército israelita, né, e tal. Então, é uma das mais poderosas que existe, e existe exatamente isso. Você não aprende a fazer nada, você só aprende a se defender do que fizerem com você. Aham. Você queria falar alguma coisa, Bárbara? Queria. Bom dia, Gica. Não, não é isso só. Não, vocês estavam falando da raiva, de controlar a raiva, de controlar o masculino para, né, para equilibrar. Eu estava aqui pensando, né? Eu já fui uma pessoa extremamente, absurdamente estressada, não que eu não seja ainda, mas num nível de estresse absurdo. Eu queria mandar no mundo, eu queria abraçar o universo com duas mãozinhas pequenas que eu tenho, e isso me fazia muito mal. Até o dia que eu entendi que eu precisava ter esse equilíbrio para poder ter condições de vida. E quando eu entendi isso, não digo que a minha vida é toda numa melodia suave, tranquila, lógico que não, existem os altos e baixos. Mas hoje, antes, se alguém falasse um A diferente para mim, eu partia para cima, não com agressão, mas verbalmente. Eu ia discutindo até a hora que a pessoa desistisse e falasse, não, você tem razão, e tá, ponto, acabou. E eu ainda batia no peito e falei assim, eu não falei para você que eu tinha razão? E hoje, às vezes as pessoas estão discutindo, estão falando, e eu tô lá no meu estado assim, tipo, eu vou explodir, eu vou explodir. E aí eu olho e falo assim, cara, o que eu ganho explodindo junto com a pessoa? Aí eu deixo a pessoa explodir, sapatear, e soltar fogos, e tacar panela, e se estressar com a vida. Adolescente tá aqui do lado, tá só ouvindo e com aquele sorrisinho de lado. E aí eu vejo os estresses do mundo, eu olho e falo, gente, qual é a necessidade disso? Então eu tento aqui em casa mostrar que dá para controlar todo esse estresse de uma forma mais tranquila, né? Entender o outro lado, raciocinar devagarzinho, com calma, porque eu já fui muito irritada. Eu já fui muito, como diz aqui, que a palavra não significa isso, mas eu era muito ignorante. Aqui no meu bairro, o povo acredita que o ignorante seja a pessoa grosseira, a pessoa rude, né? Então eu já fui muito ignorante. Muito mesmo, das pessoas olharem para mim e falar, nossa, você é insuportável. E eu olhava e falava assim, não tô nem aí, o problema é meu. E hoje não. Hoje, aprendendo tudo isso, eu percebo que eu consigo lidar com as situações de forma mais tranquila. É o equilíbrio, né? A Adriana falou assim, eu vejo os meus filhos aqui irritados, adolescentes. A minha adolescente é paz e amor, mas o meu adolescente mais velho, de 34 anos aqui, que é o marido, ele é extremamente estressado. Então, eu tenho que ter o equilíbrio, deixar ele se estressar, já, porque a gente tenta ensinar e é no tempo dele. Então, ele tem os picos de nervoso, eu olho e falo assim, cara, o que tu ganhou com isso agora? O que você fez? Aí ele olha bravo assim, não sei! Eu falei assim, então tá, então quando você souber, a gente senta e conversa. E largo. Tá brigando, tá bravo, eu deixo falar. É o meu momento de equilibrar. Porque se eu for na mesma vibe, aí é a Terceira Guerra Mundial aqui em casa. Então eu percebi isso, que não adianta, que a gente precisa ter esse equilíbrio e mostrar para os demais esse equilíbrio também. E com o tempo as coisas vão se alinhando aqui no Reino de Nárnia. Pronto, obrigada, viu, gente, pelo momento. Muito bem. Felipe, você assistiu as aulas do Amit? Não consegui. Eu assisti. Tem muita coisa que... Incrível. tem muita coisa que eu tô querendo fazer nesse momento de quarentena, mas... Eu esse é um desafio. assisti, o Fê, mas assim, eu posso te passar os links,
porque fica gravado por uma semana. E daí dá para legal. você Quero. salvar os finais, que é para a gente manifestar o nosso Dharma e o arquétipo. E eu estou fazendo essa meditação à noite e está sendo muito legal. E eu gostei. Eu não vou comprar o curso agora porque eu já estou fazendo um outro curso e agora eu estou separando um pouquinho para não ficar tudo, né? Nossa, eu quero muito comprar esse curso também. E tá barato, a gente podia compartilhar, né? Comprar junto e dividir o login. 1.400 em 12 Gente, Só para vezes, né? constar, isso aqui vai para o Não, YouTube, tá, gente? Vocês estão fazendo uns trambiques aí, a galera vai saber tudo. não, eu já... Mas Gi, vamos fazer vaquinha mesmo, então vamos compartilhar isso. Não, eu tô fazendo outro do PNL agora, gente, eu paguei pela fortuna, mas 3 mil daqui, 5 mil dali, eu tenho um curso barato. E eu acho bem interessante, eu tô analisando essa questão para comprar o dele. Mas às vezes dá para comprar e compartilhar, porque você não vai compartilhar o link. Gislaine. Bom. Gislaine. Eu estou lembrando de você todas as noites. Por quê? Porque eu estou fazendo, eu fiz o curso de mesa radiônica do Arcanjo Miguel. E a mesa me impôs de fazer os 21 dias da oração do Arcanjo Miguel. Que legal. E aí eu lembro que eu fiz com você, aí eu tive que refazer. Muito bom, muito bom, muito bom. A Deise vai precisar sair, né, Deise? Então, tudo bem. A gente já vai fechar. Vamos fazer... Beijo. Faz aquela meditação sua de 2 minutinhos, só para dar uma... Não sei se pode fazer o on depois ou não. Eu achei... Qual meditação? Você sempre um download aí para a gente deixar... Tá. Né, Vou fazer, alguma então. coisa assim. Vou fazer rapidinho, então, tá? Para dar tempo. Bom, agradeço todo mundo, né, que está aqui. A gente falou sobre energia masculina e feminina, a gente foi um pouquinho além até, mas eu gostaria de pedir a permissão para todos vocês, inclusive para quem está assistindo isso online, depois já está gravado. Gostaria da permissão de vocês para poder instalar no sistema de vocês, no campo de vocês, a consciência e a definição perfeita do Criador sobre o que é a energia masculina, o que é a energia feminina, de que é possível, de que é seguro e de que nós merecemos termos essas energias em harmonia dentro de nós, de que nós sabemos nos equilibrar e nos reequilibrar, de que nós sabemos como expressar a energia masculina e a energia feminina da melhor forma, de que nós sabemos processar essas energias que vêm de fora, nós conseguimos interpretar elas de forma coerente, nós conseguimos perceber elas sem necessariamente reagir a elas, nós conseguimos nos movimentar de forma tanto masculina quanto feminina, que nós sabemos co-criar a partir do feminino e do masculino da mais elevada forma. Eu gostaria de também trazer a sensação de estar em harmonia, com a nossa energia masculina e feminina agora, para que nós possamos alinhar não só essas energias, mas também todo o nosso corpo que carrega esses aspectos feminino e masculino. Vocês permitem? Sim. Sim. Oi? Você não quer esperar que eu vou... Deus Pai, Mãe, Criadora de tudo que é, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando, vivenciando todas essas informações, todas essas experiências. Agradecemos o ar que respiramos e o chão que pisamos.
e por todas as coisas. Gratidão. Gratidão, Fê. Vamos entrar 3 vezes on. Uhum. Então, eu vou puxando e vocês acompanham, tá? O... Gratidão, galera. Gratidão, gente. Gratidão, pessoal. Beijo. Beijo.